Tem dois momentos na vida de Neemias que são bem diferentes. O primeiro lá no começo, quando ele estava quebrado, ele estava longe de casa, ele estava numa cidade, numa corte estrangeira. E aí ele se senta, ele chora, ele clama a Deus, porque ele sabia que ele não tinha ninguém mais que ele podia contar, senão Deus. E já num outro momento, já um tempo depois, o que acontece? O povo tá lá, todo mundo reunido na praça, diante da Porta das Águas. E eles estavam lá reunidos desde de manhã até o meio-dia. E eles estavam fazendo o que, Renato? Eles estavam lendo a lei de Deus. E eles estavam fazendo isso em voz alta, com poder, com autoridade, com certeza, com clareza. E quer saber qual que foi a diferença entre esses dois pontos na vida de Neemias? Eu tenho certeza que essa resposta vai surpreender você, porque não foi Neemias, não foram as circunstâncias deles que mudaram, mas na verdade foi a mão poderosa do nosso Deus, o tempo inteiro agindo ali na vida deles. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. Que alegria ter você aqui no nosso canal, onde a gente abre a palavra de Deus para entender o que Ele está falando com a gente de verdade. Tudo bem, esse daqui é o final. Nós chegamos ao último episódio da série sobre Neemias. E a gente está num lugar muito certo aqui da história para a gente poder encerrar. Porque agora a gente vai responder uma pergunta que estava presente o tempo inteiro nessa série. Qual que é essa pergunta? Como? Como é que um homem completamente quebrado, um homem que estava longe da sua casa, ele saiu de onde ele estava, lá daquela corte estrangeira, e ele volta para reconstruir um muro inteiro? Como é que ele fez isso? Como é que um povo completamente desanimado, eles viram em uma comunidade, eles se transformam em uma comunidade que cultuam a Deus de pé e escutam a palavra, e ainda por cima, que vigiam as alianças que estão fazendo? E eu quero te dizer que a resposta é muito simples, e essa resposta vai transformar tudo. Na verdade, é o que transformou tudo aqui na vida de Neemias. O que nós podemos ter certeza? Nós podemos ter certeza que não foi Neemias, não foi um planejamento humano, não foi ali a força daquele povo que se mobilizou para fazer tudo aquilo. Na verdade, foi a mão boa, a mão poderosa, a mão do nosso Deus. E nesse vídeo de hoje a gente vai entender esses três elementos que fizeram a diferença, que fizeram tudo isso acontecer. Quais são esses elementos? Foram a oração, a palavra de Deus e a fé. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve agora. Se você ainda não ativou o sininho das notificações, já assina agora, já deixa um like nesse vídeo, já comenta aqui embaixo me dizendo de onde você está assistindo esse vídeo hoje. E eu quero começar já chamando a sua atenção para o que está escrito lá em Neemias, capítulo 1, do versículo 4. Diz assim: quando ouvi estas palavras, sentei-me e chorei, pranteei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então aqui perante esse quadro a gente percebe que Neemias, ele estava completamente sozinho. Ele estava chorando, ele estava jejuando, ele estava orando. Um homem completamente quebrado, destruído, e aparentemente a gente pode falar que ele até parecia ser uma pessoa impotente. Mas eu quero chamar sua atenção agora para o que está escrito lá em Neemias, no capítulo 8, do versículo 3, que diz assim: e leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Você consegue entender aqui a diferença do que estava acontecendo? Nesse momento aqui, Neemias, ele está de pé, a praça ela está cheia, desde a alva até o meio-dia, desde o amanhecer até o meio-dia. Simplesmente horas e horas ali, o povo estava ouvindo, totalmente atento naquilo que estava sendo dito. E entre um ponto da história e o outro ponto da história, existem 7 capítulos, tem 12 episódios dessa série, muita oração, muita fé, muita luta, mas existe uma mudança radical. A gente precisa entender que a oração de Neemias não foi uma oração educada, não foi uma oração, Senhor, se possível. Na verdade, a oração dele foi: Senhor, você precisa ouvir o que eu estou orando, porque nessa situação, essa oração que eu estou fazendo aqui, só existe uma pessoa que pode resolver, e é o Senhor. E como a gente já viu lá em Efésios, a oração não é uma lista de desejos que a gente apresenta a Deus, na verdade é uma arma espiritual, é uma luta. E
se você prestar atenção lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18 a 21, vai dizer assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Para isso, estejam atentos e perseverem na oração, e orem também com toda intrepidez. É isso que está dizendo aqui em Efésios. Você consegue entender o que a gente acabou de ler aqui? Oração é um pedido com intrepidez. É uma arma, é o que você apresenta a Deus como se fosse a última coisa que existe, o seu último recurso. E quando Neemias ele ora lá em Neemias 1, no primeiro episódio a gente viu, ele não estava pedindo para Deus uma prosperidade na vida dele. Na verdade, ele estava pedindo uma permissão, ele estava pedindo uma coragem, ele estava pedindo para que o rei ouvisse e escutasse aquilo que ele tinha para falar. E Deus respondeu. E se você está comigo desde o início dessa série, você já entendeu que essa série é sobre uma coisa, é sobre oração que leva à ação. E essa ação leva à vitória que nós alcançamos em Deus. Mas é a oração que inicia tudo que acontece. Mas agora olha só o que o texto quer dizer. Porque eles não fizeram qualquer leitura ali naquele momento, naquela praça, de frente da porta das águas. Na verdade, Esdras estava lendo o livro da lei. E ele faz isso lendo em voz alta para todo mundo escutar, desde o amanhecer até o meio-dia. E aí a Bíblia diz: os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então a gente entende aqui que as pessoas não estavam ali obrigadas. A gente vê que aquelas pessoas estavam ali porque elas queriam estar ali. Na verdade, se você olhar uns versos para trás, você vai ver que foi o próprio povo que pediu para que ele trouxesse o livro da lei para ler para eles. Se você olhar lá o que está escrito em Neemias capítulo 8, no versículo 8 vai dizer assim: e liam no livro da lei de Deus, explicando o significado de modo que o povo compreendesse o que era lido. Isso daqui é muito bonito, porque não era só uma leitura, na verdade era uma pregação, era uma explicação e o povo compreendendo aquilo que estava sendo dito. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é lida e não é compreendida, quando ela não é explicada, ela não transforma nada. E aqui eu colocaria uma síntese de tudo isso que a gente estudou nessa série. Tudo que Neemias fez, toda a reconstrução do muro, toda aquela obra foi baseada simplesmente na submissão à palavra. Então não foi uma obra humana, mas foi o toque de Deus. Era uma obra de Deus através da palavra do próprio Deus. Eu quero que você veja comigo que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz assim: recebam com mansidão a palavra que em vós foi plantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, mas sejam praticantes da palavra, não ouvintes somente. Você consegue entender que a palavra ela precisa ser recebida, mas uma coisa muito importante é que seu ouvido não escute de um lado e saia do outro. Então a gente entende aqui através desse versículo que a palavra ela precisa ser recebida por nós dentro do nosso coração. Não é uma coisa que você pode escutar e entra por um ouvido e sai pelo outro, mas na verdade é uma coisa que entra e trabalha dentro da sua vida. Sem a palavra de Deus, você ora e continua vazio. Com a palavra de Deus, você ora sabendo para quem e com quem que você está falando. Você ora da perspectiva sabendo quem Deus é e o que Ele pode fazer. Você sabe que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você consegue pensar e imaginar dentro do seu coração, porque Ele é capaz. E Neemias, ele conhecia essa palavra. E é justamente por isso que quando Tobias tentou entrar sorrateiramente, Neemias, ele já sabia. Quando as alianças começaram a acontecer de forma errada, Neemias identificou aquilo na hora, porque a palavra estava ali o tempo todo plantada no coração dele. E é justamente nesse momento que a gente caminha para a conclusão épica desse livro de Neemias, que é lá em Neemias, no capítulo 6, no versículo 15, no versículo 16. Essa aqui não é a conclusão, tem outros capítulos na frente, mas aqui a gente enxerga como que se fecha aquele arco de toda a reconstrução do muro. Foram 52 dias de construção, 52 dias, e aquele muro estava completamente inteiro, reconstruído. Foram 52 dias com os inimigos gritando na porta deles, enquanto os inimigos estavam tramando estratégias para interromper aquela obra. 52 dias com o povo completamente cansado. E no final dessa construção, no final da conclusão desse projeto, nem mesmo os inimigos de Deus conseguiram negar aquilo que tinha acontecido. Eles tiveram que reconhecer que Deus estava naquela obra. E meu amigo e minha amiga, isso com certeza é fé. Fé que não corre quando o inimigo começa a fazer barulho,
quando o inimigo está gritando na sua porta. Fé que não para quando você está cansado. Fé que persevera em todas as circunstâncias. Eu quero ler com você aqui o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas esperadas e a prova das coisas que não se veem. Você consegue entender o que está escrito aqui? Fé não é simplesmente um sentimento na sua vida, não é uma sensação que você tem, na verdade é uma certeza, é uma ação baseada no que você não está conseguindo ver agora. E Tiago, ele vai fazer um aviso muito importante para mim e para você. Ele vai dizer assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem a obra está morta. Então fé sem obra vira apenas uma religiosidade vazia, e a obra sem a fé vira um cansaço humano. Mas quando você junta fé e obra, você pode ter certeza da vitória. Então, se a gente parar para pensar e refletir nesse exato momento, a gente vai entender que toda essa série de Neemias, ela é sobre a fé. No episódio 1 a gente falou sobre a fé que ora. No episódio 2 a gente falou sobre a fé que age. No terceiro episódio a gente falou da fé que enfrenta os desafios. No quinto episódio a gente falou da fé que vence o medo. E no episódio anterior, no último episódio que a gente falou sobre a fé que faz a vigilância. E agora, no final de tudo, nesse terceiro episódio, a gente vê ainda Neemias tendo fé. A muralha já estava pronta. Os inimigos de Neemias estavam todos intimidados, porque a fé de Neemias era uma fé tão forte que até os inimigos, aqueles que estavam vendo o resultado, tinham que acreditar que aquele resultado, que aquela resposta só poderia ter sido dada por Deus. Então existem três elementos. Uma mão, a mão boa, a mão poderosa de Deus. Primeira coisa, oração. A oração desesperada, aquela oração desestabilizada. É essa oração mesmo que você faz quando você está quebrado. E sempre é essa oração que é ouvida. E essa oração transforma tudo. Segundo lugar, a palavra. A palavra, ela não é uma coisa para você ter, na verdade é algo para você conhecer. É para você plantar dentro do seu coração, é para você deixar ela trabalhar dentro da sua alma, de dentro para fora, para trazer uma transformação. E em terceiro lugar, a fé. A fé não é um sentimento que você tem, não é um arrepio que você sente aí no seu braço. Na verdade é uma certeza. É você agir baseado naquilo que você não está vendo, mas sabendo que aquilo é verdade. E isso é uma fé que age, é uma fé que persevera. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? É que essa série inteira, esses 12 vídeos, ela tem uma coisa muito em comum. Ela está aqui para dizer para você que a mesma mão que estava com Neemias é a mão que está com você. A mão boa de Deus, a mão poderosa de Cristo, ela continua estendida sobre a sua vida. E sabe por que ela está sobre a sua vida? Para que você possa viver uma vida segundo a vontade de Deus e que você seja vitorioso. Então eu quero agradecer você que acompanhou essa série desde o começo, porque essa jornada de Neemias inteira, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, também é a sua jornada, é a nossa jornada aqui nesse canal Bíblia Talk. E se você está começando a acompanhar agora esse canal, já compartilha esse vídeo também com outras pessoas, porque tem muita gente por aí que precisa entender essa verdade. E eu quero pedir encarecidamente para que você já deixe aqui no comentário qual que foi o melhor episódio para você, na sua opinião, o que você mais gostou dessa história, sobre esse estudo que a gente fez sobre a vida de Neemias. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve agora, ativa os sininhos das notificações, já dá um like nesse vídeo e como sempre, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com essa série inteira que a gente fez aqui. Eu espero muito ver você no nosso próximo trimestre. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.